Fala, sucesso! Tudo bem com você? Que bom te encontrar! Estamos de volta a mais um episódio do nosso podcast, sempre trocando uma ideia, sempre trazendo uma pessoa muito especial. Antes de apresentar nosso convidado, quero te convidar para se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece, tudo que tem de novidade aqui com a gente, certo? Hoje vamos falar de um monte de coisas, sabores, cheiros, comida, amizade, mas também empreendedorismo, realização de sonhos, propósitos, trocar uma ideia com o chefe mais conhecido no Distrito Federal, senhoras e senhores, Dudu Camargo. Fala, sucesso! Bom te ver! Cadê você, Dudu? Tô aqui, firme e forte. Eu cheguei em Brasília em 2002. Naquela época só se falava dos teus restaurantes, da tua história. De lá pra cá, muitas outras coisas vieram também. Como é que faz para todo esse tempo ser relevante, querido e estar presente na vida das pessoas? Cara, não sei bem o que te responder, mas acho que uma das coisas importantes é o carinho que sempre a gente tratou. E trata os clientes, a comida, porque foram idas e vindas, né? Uhum. Vários restaurantes, abaixa, faz, pandemia, um monte de coisa. Como a vida, né? A vida é assim, é uma gangorra, mas tem que ter bom equilíbrio. Uhum. Tá bom? E como é que surgiu essa história da cozinha na sua vida? Antes de empreender, como é que foi isso? Então, eu sempre gostei de comer, comecei com meu pai, né, assim, de ir em restaurante, dividir prato, comer coisas diferentes. E com 13 anos eu vi que eu não tinha jeito para estudar. Uhum. E aí eu comecei a lavar panela. Certo. E aí começou. Aí realmente nasci com um dom. Realmente não estudei nem estudo normal, nem gastronomia. E comecei a cozinhar. É um instinto, realmente um instinto puro e foi. E logo de cara, assim, logo no início já saía coisas deliciosas, Dudu? Cara, saía. Eu não sei se é delicioso mesmo, né? Uhum. Assim, as pessoas gostavam naquela época. Mas eu tenho, assim, um conceito até de... Hoje é mais intenso isso, mas eu nunca testei prato, né? Assim, é uma coisa que eu tenho a criação na cabeça e quando eu crio, eu anoto no papel e tal e vou testar no dia de servir. Ou para um amigo, ou para um cliente... Porque eu acho que... uma vez eu estava conversando, até com o Alex Atala, a gente estava conversando sobre isso. Pô, Dudu, mas por que você não testa as suas receitas? Você pode desenhar o prato, apresentar diferente, mudar. Eu falei, cara, porque eu vou perder a minha essência. Uhum. E comida para mim é essência, né? Amor, é uma coisa que você pensa na hora. Então, surgiu assim. Foi uma coisa que... do nada eu comecei a entender que eu sabia cozinhar. Ô, Dudu, o que você está falando pode parecer para todo mundo muito óbvio, mas eu acho que como eu sou... enfim, leigo plus no assunto, então talvez para mim tenha surgido agora. Você falou de criar, é mais ou menos como compor uma música, então quer dizer que o chefe de cozinha, ele tá assim, de repente em casa e fala assim, caramba, se eu juntar esse elemento com esse elemento, esse ingrediente com aquele, e sai um prato novo, é assim que funciona também? É assim que funciona. Caramba! É muito louco isso, porque assim, uma vez eu fui participar fui convidado para participar de um concurso da BIMA, que é a Associação de Massas, né, do Brasil, eu tinha que fazer uma entrada. E se eu for sentar na mesa para poder criar alguma coisa assim, não sai uma coisa como eu sou. Eu estava jogando futebol, aí a bola foi no meio do mato, eu estava afim de fazer xixi e fui pegar a bola. Aí vi um pé de capim santo do lado. Falei, caraca, velho, se eu fizer um farfalho cozido num chá de capim santo, com molho de shiitake, iogurte, mel, pimenta de moça, vai ficar legal. Eu não voltava, aí criei o prato. E tem que anotar para não esquecer? Aí... ficou ali. Coisas maiores, você faz um cardápio grande, né? Aí você anota. Aí voltei, era 10 dias depois desse concurso, era uma entrada que eu tinha feito e acabei ganhando, né, o festival. E foi assim, eu fiz só no dia do festival, não testei antes, a essência veio, não é do xixi, mas veio do pé de capim santo. Mas é assim que cria, as coisas aparecem, né? Não tem... Quando você tem um desafio, né, de repente, precisa fazer um pato de codorna ou de pato com não sei o quê, mas tem que usar o jabuticaba, você já tem os elementos e você vai criar. É um direcionamento. E as criações mais legais são aquelas que são espontâneas. Caramba. E quando você está em casa, assim, também rola de você fazer uns testes só para você? Então, para quem está contigo? Eu sou muito simples para comer, né? Eu gosto de comer macarrão bolonhesa, carbonara, pesto. Rola uns iFood de vez em quando? Não. não eu sou contra iFood, mas, por exemplo, quando eu peço assim, meio desmontado. Hambúrguer sem grelhar, batata frita sem fritar. Entendi. E daí eu finalizo em casa, entendeu? Certo. E quem recebe o pedido deve não entender muita coisa. Então, você sabe que eu tenho, quando eu peço de vez em quando,
E aí já tive retorno que as pessoas, pô, a gente botou no cardápio a batata, principalmente batata frita. Uhum. Dá um trabalho, mas você tem uma boa batata frita em casa, né? Uhum. Como, de repente, pedir pizza. Certo. É uma coisa legal. E tem uma maneira de esquentar, que é muito simples, né? Você pega uma forma de alumínio, aquele prato do micro-ondas, deixa no forno durante 30 minutos bem quente, a pizza chega e você só precisa pedir para ela vir sem cortar. Tira, né, a forma que está bem quente, põe no forno, 2 minutos, ela volta a ficar crocante, como se tivesse saído do forno da pizzaria. Bom te ver. Tem que vir mais aqui para trazer essas dicas essas pra coisas gente. assim, tem gente que não quer ter trabalho. Caramba! Né? Então vamos lá, o prato do micro-ondas. De um micro-ondas que é de vidro. Tá. Você pediu a pizza, põe no forno na parte de baixo, liga o forno no talo e deixa. Deixa lá. Chegou a pizza sem cortar, põe lá dentro, tira, né, a forma, põe. Em 2 minutos ela tá borbulhando quente. Você corta crocante. E manda ver. E manda ver. Porque quando você embala a pizza, ela forma umidade, né? Sim. E aí, Tanto que ela chega suadinha. Exatamente. Aí você tira e ela volta. Quando a massa é boa, volta a ficar crocante. Mas batata frita não tem como ressuscitar, então por isso que você pede... Não, ou você afoga ou você frita na hora. Entendi. Que legal. Quem sabe faz ao vivo, já diria Fausto Silva. Muito bom. Ó, mas a gente começou a nossa conversa falando dos 13 anos lá que você percebeu que levava o jeito pra coisa. Agora, quando é que foi que você empreendeu? Primeiro restaurante mesmo, CNPJ, enfim, você lembra? Lembro. Eu casei cedo, né? Eu casei com 17 para 18 anos. E aí eu fui morar no interior. Certo. E montei o Boteco do Coleguinha. Boteco do Coleguinha, olha só que nome sensacional. Era uma garagem que tinha 5 ou 4 mesas dessas de lata, assim, né? De latão com cadeira. A decoração era no teto folhas de revista, não sei o que era, e giz para o pessoal pintar. E aí era no interior em Amparo, né? De uma cidade de 80, 100 mil habitantes, perto de Campinas. E não tem muito costume de comer frutos do mar e tal. Oi, bom te ver. E aí eu falei, pô, vou fazer um negócio diferente. O que tem falta, né? Eu já estava morando lá, eu tinha consultorias que eu fazia em São Paulo, né? Trabalhava, né? Como cozinheiro e tal. Aí montei o boteco. Então ele tinha coisas de frutos do mar, casquinha de siri, casquinha de camarão, lula vinagrete, essas coisas. E depois o pessoal ia pra balada, ia pra boate, e no final a gente tinha canja, caldo verde, beirute e hambúrguer. Meu Deus. Era muito legal. Assim, que legal. Foi uma história legal. A gente fez até bloco, deu até 18 mil pessoas no bloco do Boteco do Coleguinha em Carnaval, fechava a rua, batida, na época era batida com leite condensado, aí fazia um monte de coisa. Foi realmente uma coisa bem diferente. Então, para você, esse lance da gastronomia, ali, o restaurante, mas também com o evento, logo cedo você já juntava as duas coisas? Sim, eu gosto muito de fazer evento, né? Legal. Evento é uma coisa que me dá muito tesão de fazer, porque você tem que se reinventar e acontecem vários problemas onde você consegue, né? Eu gosto bastante. Então, nessa época eu já fazia. E quando eu morava lá em Amparo, eu fazia enduro a cavalo, né? O pessoal cheguei a fazer churrasco para 10 mil pessoas. Caramba! Então, você fazia maionese de batata dentro do caminhão frigorífico. Eram 100 metros de churrasqueira, 100 churrasqueiros. Operação de guerra, meu. De guerra. Mas legal. Mas esses mega churrascos, então, que hoje estão na moda, você já fazia isso há 20 anos atrás, então? Já não com tanta, né, assim, com legumes, grelhados e tal, mas com farofa, arroz fazia. Mas esses mega churrascos nunca acho que fizeram para 10 mil pessoas. É diferente. Verdade. E aí evento é uma matemática. Não, eu gosto de matemática, não gosto de português. E matemática para mim é muito fácil. Então isso é multiplicação. 1 quilo de carne por pessoa, 10 mil pessoas são 10 toneladas de carne, limpo quantos gramas de batata. Essa organização eu acho muito interessante. Você conseguir finalizar com qualidade o produto final. Então, assim, você ter 100 churrasqueiros, então é 1 para cada 100 pessoas. Mas eu acho interessante você falar esse lance da matemática, porque, assim, tem um lado também do artista, né? Não é só ali o objetivo, o exato ali. Tem também o lado do... Como é que você consegue conciliar essas duas coisas, da inspiração e tal? Porque normalmente uma pessoa que é muito de número não é tão, assim, criativo, né? Eu sou meio diferente, porque assim, o número é feito para você se organizar na cozinha. Então, quantas gramas a pessoa vai comer de carne, né? Assim, quantas gramas de feijão? Isso a matemática é séria. O charme do tempero, o charme do feijão, da maionese, aí sim entra o artista. Que aí é o pulo do gato. Pulo do gato. Esse dia eu estava fazendo uma galinhada e você concorrer com vó e com mãe, esquece. Né? É cruel. Memória afetiva, é uma coisa que não tem jeito. E aí eu fiz uma galinhada para um pessoal lá na Chapada até.
E aí, pô, eu fui pra galinhada, galinha caipira, feita pingando água. Eu não gosto de panela de pressão. Então vai fazendo. Só que o pessoal de Uberlândia, acostumado a comer galinha caipira todo final de semana. E de responsa, né? De responsa. Aí eu pus uma estrela de anis, fiz uma farofa de quiabo, um creme de milho fresco, pimenta de cheiro. Então, deixei a memória deles emocional ali guardada e pus um toquezinho. E aí você não é comparado, né? Uhum. Pô, da minha avó é maravilhosa, mas a sua é diferente. Uhum. Aí é o lance da digital. É. E da inovação, né? Que daí não dá pra comparar, né? Não. E como é que veio Brasília na sua história? A gente tava falando de Amparo ali, próximo... Aí saí de lá, fiquei lá um tempo. Meu pai veio pra cá, Uhum. né? Ele trouxe o Vec Cutina na época, com o Sérgio Arno. E aí depois de uns 2 anos que eu estava em Amparo, ele montou o VEC, que chama Vequinha, né, embaixo no Bonaparte, e precisava de um cozinheiro. E aí me convidou para vir. Aí eu vim trabalhar aqui como cozinheiro. E você gostou logo de cara ou ficou meio bolado com a cidade, assim? Como é que foi essa relação? É esquisito, né? Brasília é uma cidade que é, assim, é muito fechada, né? Assim, e nós estamos falando isso de 20 e tantos anos atrás. Então... Eu não sei se você concorda comigo. Se eu tiver uma impressão diferente da sua, você me fala. Eu acho assim que São Paulo, o paulistano, do ponto de vista do empreendedorismo, da profissão, tal, ele é muito mais competitivo. Porém, é um povo mais acolhedor no dia a dia, do tipo, você faz amizade com vizinhos, os caras te convidam para viver algumas experiências juntos, assim. Brasília não, né? Para quem vem de fora, talvez isso tenha mudado, mas quando eu cheguei aqui em 2002 não rolava nem bom dia no elevador. Hoje a coisa já tá diferente, tal, não sei se é porque eu acostumei também com o ritmo. Mas eu que sou do Paraná e o pessoal gosta de conversar, trocar ideia, tal, no elevador é um momento de você interagir. Eu estranhei um pouco isso no início. Aconteceu isso com você também? Aconteceu. Que para mim era, né, no começo era um interior grande. Interior você sabe, tem as patotinhas, um anda de lá, outro anda de cá e tal. Mas eu consegui mexer com alegria, que é a comida. Legal. Então aí você consegue, alguns momentos mais difíceis de entrar, de conversar com as pessoas, outros mais fáceis, mas era uma cidade difícil de você se enturmar, de você fazer relacionamentos e tal. Mas o lance do restaurante, da cozinha, de ir na mesa tirar pedido, te dá uma liberdade. Eu fiz muito evento aqui em Brasília, então, de casamento e tal, você começa a viver as pessoas e aí você... Mas era uma cidade bem fechada no começo. Hoje acho que tá mais... Hoje a gente não sabe, né? Sim. A gente já tá bem aqui, então a gente não sabe como é que é. Exato. Mas já era uma cidade bem fechada. A gente se adapta à cidade, passa a gostar e ela vai fazendo parte da vida linda, da gente. Né? A cidade é Sim, maravilhosa. Outras coisas maravilhosas. E também a gente está falando de coisas que se transformam o tempo todo, né? A cultura das pessoas, tal, acolhimento. Por falar em acolhimento, voltando a falar da minha experiência logo que eu conheci tuas casas, teus restaurantes, eu me senti assim muito bem atendido. Por quê? Porque é caloroso, mas ao mesmo tempo é profissional, é rápido, tal, enfim, um serviço muito legal. E isso faz toda a diferença. O fato de você ter vindo de uma praça, de uma região onde o serviço é, de fato, de muita excelência, também te ajudou nesse sentido? Ou você acha que mesmo lá já tinha campos para melhora? Eu acho que ajuda, porque né, onde você foi criado, você está falando de serviço, mas eu posso falar até de cultura, né? De comer pizza com ketchup, aqui não comia. Quando a gente fez a Fratello, né, tirame, foi legal. Mas a parte de serviço é o carinho que a gente trata, sabe? Assim, eu sempre falo, é minha equipe, minha família. Eu vivo muito mais com eles do que com a minha família de verdade. Então, a gente plantou sempre profissionalismo e carinho com o cliente. O cliente é a pessoa mais importante. Se ele entrar na casa, a gente não existe. E aqui... Eu falo que eu posso falar o que eu quiser, né? Se você quiser. À vontade, tá em casa. Tem um espírito de funcionário público, que eu acho que está mudando também. Sim. Então, as pessoas estão acostumadas a um tipo de serviço, horário, e restaurante não tem horário. Você imagina, você chega, a cozinha fecha meia-noite, o restaurante, você chega às 11h50, tá fechando, não, tá aberto. Seja feliz. Para acolhimento. É isso. Mas para isso você tem que trabalhar e estar junto. Essa é a história. De todos esses filhos aí que você teve, empresa, CNPJ, Dudu Bar, Fratello, enfim, todos têm o teu coração, a tua história, a tua cara de alguma forma, mas tem algum que você fala assim, caramba, isso aqui tem mais a ver comigo mesmo, passados esses anos todos, ou é difícil dizer isso? Cara, assim, acho que duas coisas, 3 na verdade. A Fratello, para mim foi muito importante, porque eu gosto muito de pizza e senti a falta de uma pizza que eu curtia, acho que foi um passo importante e de tesão mesmo de fazer. João Pedro é demais, né? Franco Campos e tal. E aí depois o Yours, que foi um restaurante que eu tive no Lago, que era para vocês, então foi um negócio que eu fiz
sanduíche, omelete, comida mais simples, panqueca. E hoje eu fiz a comida que eu gosto de comer. Mais simples. E depois do bar, que eu acho que deu uma guinada de aonde eu comecei a fazer coisa, até que eu não gosto de comer. Eu não gosto de comer doce salgado, não é minha praia. Mesmo? Não gosto. E tem uns pratos lá que são... Mas eu gosto de criar. Entendi. E acho que são esses três, assim, fora os outros. Aí teve o Normitá, Fato, Respeitável Burger, Dudu San, Danói. Mas esses três eu acho que foi o que mais me marcaram. Dudu San era muito divertido, né, cara? Também era, né? O Super Quadra lá foi uma coisa que pegou muito bem, né? Muito. Num shopping, né? A gente fazia um negócio assim diferente. Eu saía de casa para comer o Super Quadra. Olha que legal. É que eu agradeço todo dia. O primeiro cliente que entra na minha loja, eu falei, caraca, o cara saiu de casa para vir aqui. Graças a Deus, né? É muito legal isso, né? Às vezes, eu até vou te falar isso porque eu sinto isso nos teus restaurantes, mas às vezes a gente tem a impressão, a gente chega em certos lugares, que parece que o empresário não tem essa noção, né? Do tipo assim, ele não entende que a gente, de repente, assim, combinou com os amigos, que haviam outras opções, que haviam outros programas e que todo mundo falou assim, não, vamos lá porque a gente está afim de ir lá. E aí você chega, parece que a pessoa meio que nem liga, tal, como se aquilo fosse... E não é, né, cara? É um programa, é um momento da sua vida que você está compartilhando ali com pessoas especiais, né? E o cliente vive dois momentos, felicidade e tristeza no restaurante. Você sai para comemorar ou você sai para estar triste, porque, também, né, etc. Acontece. E tem um lance de quem é do ramo. Por exemplo, aqui a gente tem alguns exemplos. O Marco Aurélio do Piantella é um cara que era do ramo, estava em cima, o Francisco. Pessoas que são do ramo e sentem isso. Respiram aqui. E outras pessoas que montaram como investimento e não tem essa veia de receber. Restaurante é como se você recebesse na sua casa todo dia. Né? Desde cuidar do banheiro, da iluminação, da música. E você, estando triste, eu quero te alegrar. Se você estiver feliz, eu quero te deixar mais feliz ainda. Então, esse é o lance do restaurante. Esse é o acolhimento que a gente procura dar sempre. Falando um pouco de empreendedorismo, melhor dizendo, que dica que você dá? Porque você teve os dois lados, as duas experiências, obviamente muito mais sucesso, mas também alguns momentos de algumas frustrações. Hoje, com toda a experiência que você tem, antes de começar um negócio novo, qual que é o primeiro cuidado que tem que se ter no ramo de gastronomia? Hoje, é que minha cabeça, hoje eu já estou com uma outra visão de vida para mim. Mas eu acho que para montar um negócio, primeiro é você entender o que está faltando na cidade. Certo. Né? Entender o público que vai frequentar. O conceito gastronômico que muda, né? De estado para estado muda. Eu nunca fiz pesquisa, acho que para mim pesquisa não vale. E vim com uma digital, né? Uma digital diferente. Certo. Você vem com... não é copiando ninguém. Ninguém vai substituir a pizza do Dom Bosco, vai? Ninguém. Verdade. O cachorro da igrejinha. Não vai, são referências que já existem. Então você vem com uma coisa legal. E o que a cidade sente falta. Você vê, eu quando vim para cá, 20 e poucos anos atrás, ninguém sabia o que era manteiga sem sal, creme de leite fresco, arroz selvagem, risoto. Não tinha na cidade. Então você trazer coisas diferentes, entender o que o mercado está precisando. E hoje Brasília, para mim, é uma das grandes, está entre as 5 capitais do Brasil de gastronomia. E do ponto de vista internacional, você que é um cara viajado, em que posição a gente está, assim, bem posicionado também? Médio. Médio. Eu acho que São Paulo, sim. Brasília ainda falta porque a gente pena muito com o serviço ainda aqui. Certo. É uma dificuldade que a gente tem. Mistura um pouco a nossa cabeça. Agora, a pandemia foi um exemplo muito grande com a pandemia. O pessoal de restaurante e tal, né, dançou, ficou sem trabalhar. E procuraram outras coisas. Alguns voltaram para a terra natal e outros foram virar eletricista, bombeiro e tal, pintor. E começaram a ganhar a grana deles. E quando retomou o comércio, você não encontra mão de obra quase para contratar. Entendi. Entendeu? Assim, então, o serviço aqui em Brasília é difícil ainda. Fornecimento de produtos, peixe fresco. Então, por isso que eu falo que não está ainda entre as grandes, porque a gente tem algumas dificuldades aqui ainda. Mas está nessa jornada? Não, cresceu demais. Hoje, no Brasil, para mim, tem São Paulo, Rio, BH e aqui, eu acho. Depois vem as outras. Ô, Dudu, teve mais ou menos uns 5, 10 anos atrás a vinda para cá de grandes marcas de restaurante e tal, etc., né? Inclusive, de uma forma especial, de São Paulo, restaurantes bem conhecidos. A maioria deles não está mais aqui, né? Não tem mais operação aqui. Para mim, ficou a seguinte impressão. Vê se eu estou certo, se você tiver uma outra opinião, me ensina.
que talvez eles achassem que o jogo estaria muito mais fácil do que normalmente era, quando na verdade a gente já tinha aqui casas muito boas, muito queridas e que tinham serviço de excelência. Foi mais ou menos isso que aconteceu? Ou outros fatores também pesaram para que eles não dessem certo aqui? Eu acho que basicamente isso. Eu acho que, como eu falei, a gente tem que se adaptar onde a gente está chegando. Uhum. Vou dar um exemplo de comida. Eu tive 3 pizzarias, aqui, Salvador e Rio de Janeiro. A minha massa, eu tive que mudar em função da umidade que eu tinha na cidade. Uhum. Então, aqui em Brasília, os restaurantes chegaram de fora, que não se adaptaram ao gosto. Eu vou dar um exemplo bem claro. Arroz com brócolis e farofa de ovos tem que ter em qualquer restaurante de Brasília. Isso é a cara da cidade. Legal. Não adianta você vir aqui e falar, não vou colocar. Tem que ter. Uhum. Então, eu acho que quem veio para cá e não se adaptou ao conceito da cidade, Uhum. de O volume, jeitão. Tem que fazer. Uhum. Esses dançaram. Entendi. E tinham coisas boas também, Também. que tinham referências, né? Uhum. Mas eu acho que a adaptação, isso é muito importante. Eu sei porque eu tive coisas fora e eu senti isso, eu tenho que me adaptar. Então, por exemplo, aqui eu vendia pizza de carne seca com kebab, gorgonzola. Em Salvador é carne de fumeiro, que é de porco defumada com purê de aipim. Então, assim, não adianta eu falar, vai comer carne seca com kebab, eles não querem. Uhum. Então, isso Não aconteceu. está no DNA da cidade, Exato, né? isso aconteceu bastante. Aí, se não adapta, dança. E se forçar a barra também. Não vende, por isso É. que saíram. É. Teve um, eu não vou citar o nome, mas vou fazer o quê? Né? Que é o seguinte, falavam muito assim pra mim. Não, cara, você precisa ir lá comer tal, comida portuguesa. Isso, aquilo, a sobremesa, tal, etc. É aquilo que você falou de mãe. Cara, eu comi a sobremesa desse restaurante português, ele não tá mais aqui. Eu falei, gente, no dia que a minha mãe tava muito sem inspiração nenhuma, ela fazia um doce melhor do que esse. O que eu quero dizer? Que às vezes também coisas que funcionam num lugar não vão funcionar no outro. Até porque o critério é diferente, a maneira como as pessoas analisam as coisas. E também, em alguns lugares, a grife às vezes pesa mais do que em outros. Acontece isso também? Acontece da grife, acontece do gosto Uhum. e acontece do crescimento. Eu vivi isso. Eu já cheguei a ter 12 casas aqui em Brasília. 12 casas? 12. Caramba, que RH que era esse, cara? A Nani ali. A loucura. Já tivemos quase 780 funcionários registrados. Assim. Eita. A loucura. Então, assim, e não era tudo igual. Era um japonês, um sanduíche, um mediterrâneo, um contemporâneo, o Dudubaque, não sei o quê, cantina. Era uma loucura para manter o padrão. Esse é o grande lance de um restaurante. Uhum. Eu estou mudando até hoje, eu vou lançar 26 pratos novos no Dudu. E aí eu estava conversando com o meu gerente, com o cara do chefe de cozinha, a gente fez reuniões e tal. E eu já estou com 80, né? E eu não consegui tirar nenhum prato. E aí eu tô pondo coisas novas, eu quis pôr. Então, uma grande coisa para mim de restaurante, que são restaurantes que mantêm uma tradição, é você conseguir que a pessoa coma hoje ou daqui 5 anos a mesma qualidade. Uhum. Então, eu tenho pratos que tem 18 anos no meu cardápio. Isso é muito bacana. O cara volta para comer a sua comida. Então, ele Sim. tem vontade de comer aquilo. Você sai de casa hoje para comer? Você às vezes tem, vou comer japonês, sei lá, vou comer não sei o quê. Eu quero ir em tal lugar porque eu gosto daquele. Sim. Eu quero em outro porque eu gosto daquilo. Isso, para mim, é a grande sacada de um restaurante, de poder manter a qualidade sempre do mesmo produto e ficar em cima. Para isso, tem que estar em cima e conhecer, né? Isso é outra coisa que você falou de empreendedorismo. Eu comecei lavando panela. Legal. Então, assim, hoje, se eu tiver que ensinar um pia a lavar, ou o cara a cortar cebola... Isso é muito legal. Você não consegue coordenar se você não souber do que você está fazendo. Eu acredito muito nisso. Inclusive para poder cobrar, coisa do tipo, mas isso não tem jeito. Tem sim, amigão. Quer ver como tem? Vai lá e faz. É isso aí. Né? Ô, Paulinho, vamos criar um quadro aqui, pode ser ou não? O quadro, não sei se essa vinha tem que idade, vai? O quadro Dudu, gente como a gente. Isso não foi combinado. Dudu! O que é isso? Você que come... coisa é essa? Que energia incrível! Você come ketchup? Como? É mesmo? Sabe que se... Tinha a Gula, que né, uma revista que perguntava sempre a última bebida que você beber e a última comida. Uhum. E eu, na época, lia. E eu fazia, cara, se um dia eu for entrevistado, eu falava, a última bebida é água na mina. Uhum. E comer salsicha, ketchup, mostarda, purê de batata e arroz fresquinho. Caramba. Era isso. Que sabor é esse, hein? Sabor demais, de infância. Né? Né? Bom demais. Quando você vai, por exemplo, numa confraternização de amigos, se uma pessoa é, por exemplo, músico,
né? Normalmente, uma hora ou outra, faz uma música aí, uma canjinha e tal. Quando você vai na casa dos amigos, despretensiosamente, sempre rola? Ô, Dudu, faz alguma coisa. Sempre rola? Sempre. Irrita às vezes? Não. Nunca? Nunca. Nunca, até porque todo mundo sabe que minha paixão é cozinhar. Entendi. Pelo menos agora, voltei da Chapada domingo para fazer Então, almoço. se estiver muito cansado, ainda não tô assim... cansado, eu tô feliz. Entendi. Então, cozinhar para mim, eu tenho um hábito de cozinhar para mim de madrugada. Eu como, é errado, né? Mas tudo bem, é meu gosto. Eu como em casa todo dia. Comida gelada, você come? Não. Nunca? Não, depende, né? Sorvete. não, assim, quando você fala de comida gelada, assim, pode parecer que a pessoa tem uma certa preguiça de esquentar. Tem gente que gosta de comer pizza fria de manhã, é um outro, mas é um gosto. Não, eu gosto, se for requentada, esquentar direitinho. Arroz na cuscuzeira, sem micro-ondas, não uso panela de pressão, não tenho preguiça. Mexidão jamais. Sempre. Aliás, sai cada coisa de vez em quando. É mesmo? Só que o mexidão da madrugada nunca sai igual, né? Não. Esse não dá pra entrar em restaurante. É o que tem, que faz. Não, mas eu gosto de fazer bem feito, com carinho. A comida é um poema, né? Assim, a comida é uma coisa que é você, né? Isso é o que você come. Então, fazer bem feito é muito importante. Miojo. Nunca comi. Aliás, eu nunca comi, nunca fiz para meus filhos. Mas uma vez eu fui desafiado num bom sentido por uns amigos. Eram 15 casais e cada um levou 5 ingredientes. São 75 ingredientes. Para eu fazer entrada, prato e sobremesa. E eu não sabia o que ia ter. Desafio mesmo, assim. Uns levaram coisa que eles gostavam de comer, uns levaram coisa de sacanagem e tal. E apareceu o miojo nessa parada. E eu falei, o que eu vou fazer com o miojo? E eu tinha que usar os 75 ingredientes. Bom, vou fazer uma sobremesa. Você fez uma sobremesa com miojo? Eu fritei o miojo, fiz uma baba de moça. Caramba. Sorvete com pimenta de moça. Assim. Na verdade, o miojo não tem muito gosto, a não ser o molhinho que vem e tal. E eu consegui dar a crocância que eu precisava com sorvete com pimenta de moça, ficou uma sobremesa legal. Foi a primeira vez que eu fiz miojo na minha vida. Primeiro e último. Não, agora também vou fritar ele sempre, entendeu? Caldo industrializado. Nunca? Não é nunca, assim. Não, em casa não. Sim, nem no restaurante, assim, porque eu acho que a nossa comida tem... Eu sempre falo, a gente nunca é o melhor. A gente tem que ser diferente e tem que seguir o que a gente acredita. Então, todo molho que é feito, que existem técnicas, ou esses molhos prontos, demi-glace que vem, você dilui, ou pessoas que engrossam o molho com roux, que é a mistura de farinha com manteiga, são molhos que você atropela o cozimento. Então, por exemplo, um molho roti que é a base de osso de carne e tal, que é a base, né, para o molho de carne, demora para fazer normalmente 12 a 18 horas. É uma redução. Eu posso fazer um roti com 2 horas, 1 hora e pouco, usando o roux. Só que fica aquele meio aveludado, pesado. Outra redução, sai a água e fica o paladar. Entendi. Então, cozinha, vamos voltar a falar da avó. A avó faz o frango pingando água ou na panela de pressão? Pingando água. Então é essa a história. Ali está a sabedoria. Pergunta difícil aqui, vou apertar o Dudu. Faço? Parece aquela história do Alto da Compadecida. Faço, mas não gosto. Tem alguma coisa assim? Do tipo, um prato que você... É muito popular. A maioria do que eu faço... É mesmo? Hoje mesmo vou lançar 26 pratos, acho que eu gosto de 2. Entendi. O que você gosta? Macarrão com alho e talo de brócolis, pimenta, molho bolonhesa, carbonara, pesto, bife acebolado com arroz, feijãozinho. Isso que eu gosto. A melhor comida da sua vida? Aquela inesquecível. Dessas caretonas, assim? Sei lá, um prato que você... Porque quando eu falo gosto disso, eu também gosto de comer uma paella, gosto de comer cozido. Melhor comida da minha vida. Eu vou fazer, então, para não parecer que eu não gosto de nada diferente, vou fazer um prato que eu criei um tempo atrás, que é muito legal. É uma feijoada com feijão branco de camarão, frango defumado, ervas frescas e canela, e cenoura, e com caldo de peixe, acompanha uma farofa de lula, com limão siciliano e pimenta de moça. Caramba. Essa é uma experiência muito bacana. Como é que não vai ser bom também? Isso é bom. Mas se fosse o último prato, ou é macarrão bolonhesa ou salsicha com purê de batata, é isso aí.
Quais são os próximos passos, assim, próximos empreendimentos? O que você está agora focando? Para que lado o Dudu está apontando agora? Então, eu tava assim, né? Depois da pandemia foi muito punk, né? O que a gente passou e tal, a volta, e voltou de muito diferente, né? Fecharam várias coisas, abriram muitas, acho que abriu mais do que fechou. Abriram coisas bacanas e tal. E eu tinha alguns projetos para esse ano aqui em Brasília. E no meio desse ano, no começo do ano, né, volta de fevereiro, surgiu o São Jorge, que na Chapada lá, que é um projeto dentro da Baguá, que chama EI, que eu tô acreditando muito. Então hoje minha visão é investir mais meu tempo e coisas novas na Chapada do que aqui em Brasília. Aqui tem o Dudu, que tem o Arena. O EI a gente tem, é uma brincadeira que é volta ao mundo, então é muito legal de fazer, porque são comidas que eu posso ir criando, cardápio. Então, hoje agora árabe, português, italiano, centro-oeste, baiano, eu vou brincando, fazendo sugestões. A gente tem um projeto de montar uma pizzaria e o Dudu Pé na Roça, que seria uma comida de fogão a lenha e tal. Então hoje realmente meu projeto é conquistar, né, assim, a Chapada, assim, fazer coisas legais, abrir uma padaria, uma sorveteria. É um lugar que está crescendo, tem muito espaço e a gente consegue ter uma qualidade de vida. Eu estou com 50, estou me dando direito de escolhas agora. Importante, né? O Dudu aqui para mim é a minha base, né? Assim, super importante estar aqui, vou continuar, mas hoje meu projeto de vida é São Jorge. O foco está um pouco ali agora, então. Não sei como vai ser, né? Tem pouco tempo, tem mercado, não sei o que vai ser morar lá, ficar mais tempo lá do que aqui, vou ter casa aqui, mas estou aprendendo. Tem um mês e pouco que abriu, então, mas o meu foco hoje é lá. Vai dar certo. Acho que vai. Vai. A gente te encontra nas redes sociais como? Qual que é a tua arroba? Como é que é? Chefe Dudu Camargo, é isso? Chefe do Camargo, Ei Dudu Camargo, Dudu Bar Oficial, isso. E Arena, né? Arena Dudu Camargo. Legal, parabéns. Obrigado. Parabéns, você faz parte de momentos muito importantes da vida dos brasilienses, como você falou, comemoração, às vezes em decisões importantes também, né? A gente vai lá fazer reunião de trabalho e tal, e na maior parte das vezes que a gente vai lá com reunião de trabalho, vou falar da nossa empresa, dá certo, a gente acaba fechando as coisas, então o lugar traz... Energia boa, coisa boa. Parabéns pelo trabalho, pela história. Obrigado. Paulinha, da próxima vez... A Paulinha cozinha também. Quero ver, a próxima vez quero comer aqui, quero ver. Da próxima vez vamos fazer montar um fogão aqui para ele cozinhar. Aí ia ser top, hein? Eu acho. Na Baguá mesmo, tô fazendo um projeto no EI, que tem uns bangalôs grandes e tal, que as pessoas podem me chamar para cozinhar, eu tenho fogões elétricos, fazer lá dentro do bangalô, coisa especial. Aqui dá para fazer, não é um bangalô, mas dá para fazer aqui, ó. Olha isso. Próximo, vamos marcar? Vamos? Beleza. Eu acho digno. Tenho certeza que você gostou também, você aí de casa, curte aí, compartilha. Importante que você se inscreva no nosso canal também para ficar por dentro de tudo que acontece. Trocamos uma ideia, batemos um papo, aprendemos bastante com o Dudu Camargo. Ei. Valeu. Valeu.